Saúdo a todos os meus irmãos no Brasil e em todo o planeta Terra com a preciosa paz do Senhor Jesus. É um indizível prazer me apresentar desta feita aos meus irmãos para ministrar ao vosso coração um estudo bíblico concernente ao livro do Apocalipse, interpretado versículo por versículo. Permita a Deus que durante o estudo que você vai ver e ouvir, sua alma seja edificada, sua família seja abençoada e o nome de Deus seja glorificado. Se isto acontecer, todo o nosso intento, toda a nossa aspiração fundamentou-se no real propósito desta gravação. Deus em Cristo abençoe a você e a toda a sua família. A partir deste momento, vamos adentrar o livro do Apocalipse e receber diretamente de Deus a revelação cristocêntrica, para que o nome de Deus seja glorificado e você venha a entender, momento após momento, segundo após segundo, toda a explanação a respeito do Apocalipse. Na primeira parte do capítulo 1, temos a apresentação do herói do Apocalipse, o centro da história, Jesus Cristo, o vindouro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os capítulos 2 e 3 até o capítulo 7, temos a igreja, o tempo atual, chamado o tempo da graça de Deus. Os capítulos 4 e 5, os cristãos são levados para o céu. Uma grande reunião no céu. E aí começa a preparação para o grande conflito na terra. Os capítulos de 6 a 18 é o tempo da grande tribulação na terra. É o tempo do reinado do anticristo e o julgamento de Deus. O capítulo 19 é o final da grande tribulação. É a hora do retorno de Cristo para destruir o império anticristão e reinar sobre a face da terra. O capítulo 20 é o reino de Cristo Jesus na terra. Durante 1000 anos é o tempo da prisão de Satanás. O capítulo 20, a última parte, juntamente com os capítulos 21 e 22, trata do juízo final, com a aparição sequente de novos céus e de nova terra, o novo paraíso, as eras eternas. O Apocalipse, capítulo 1, os 8 primeiros versículos, traz a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-os pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. A palavra Apocalipse, queridos e amados irmãos, tornou-se em nossos dias sinônimo de tragédia, destruição e catástrofes. Mas o significado original desta palavra é muito diferente. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, desvendamento de um segredo que estava encoberto. O próprio livro começa com as frases revelação de Jesus Cristo.
A transmissão desta mensagem aconteceu da seguinte forma: Deus, o Pai, entregou a revelação a Jesus, que a enviou por meio de um anjo ao seu servo João. E João enviou às igrejas da Ásia. E alguns dentre as igrejas têm se preocupado em transmitir e ensinar esta revelação. Como está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos e meus amigos, deparando com esta palavra introdutória, temos um grande aviso da parte de Deus. O Senhor está chamando a atenção da humanidade para mostrar com clarividência precisa e necessária que o fim se aproxima com muita intensidade. Não há como olvidar os sinais que se avassalam no mundo dos homens. Catástrofes, terremotos em vários lugares, tsunamis, destruindo milhares e milhares de vidas, pragas na lavoura, fome impiedosamente caindo sobre a terra. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm o que comer nesses dias. Faz-nos pasmar as coisas horrendas que estão acontecendo no planeta. A camada de ozônio sendo destruída, o ambiente do homem sendo penalizado pela sua própria ambição, e as catástrofes não param de soar, de cair com profunda intensidade, punindo de imediato os homens por causa dos seus pecados. De tal forma que, sendo conhecedor que o fim está próximo, devemos todos nós nos arrepender de nossos pecados e buscarmos em Deus a reconciliação com Ele mesmo, para que tenhamos direito a entrar no céu pelas portas. Meus amigos e meus irmãos, um dia todas as flores se murcharão dos jardins. Um dia todos os rios haverão de secar-se. Contudo, outro sim, a palavra de Deus permanece para sempre. Não dê as costas para a palavra que estais ouvindo. Não endereçais os vossos corações para a mesma, pois o fim de todas as coisas está próximo, conforme Deus enviou ao seu anjo para revelar a João na ilha. Há uma bênção muito especial para aqueles que lê este livro de profecias, e também para os que ouvem e guardam as coisas escritas nele, porque o tempo do cumprimento está próximo. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças que aparecem no Apocalipse. As outras seguintes são: disse João ao ouvir o som festivo daquele que falava com ele. E ele diz: então ouvi uma voz do céu que dizia: glória a Deus. Escreve: bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13.
Em terceiro lugar, está escrito: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Apocalipse 16, verso 15. E disse-me mais: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22 e 7. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22 e 14. Meus prezados irmãos, meus queridos ouvintes, estas são as promessas inseridas no livro, para aqueles que descansam em Deus, para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que estão convictos da salvação em Deus, para aqueles a quem Deus quis revelar os seus segredos. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas se entendem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura. Porque elas se discernem, elas se dissecam espiritualmente. Então, neste dia e nesta hora, eu apelo para a sua sensibilidade, para o crédito que você deve dar à palavra do Senhor. O fim de todas as coisas se avizinha com muita intensidade. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, para buscar um povo que ele mesmo comprou com seu sangue. Os sinais mostram-nos com clara evidência de que a vinda de Cristo é uma realidade sumária, uma realidade palpável, plena, absoluta. Os céus e a terra passarão, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Adentre comigo as portas desta revelação. Recebam a bênção de Deus através das bem-aventuranças do Apocalipse. O meu desejo é que você reencontre-se consigo mesmo. Tenha um encontro com a sua própria alma e deixe que sua alma aspire pela presença do Senhor. Deixe que a sua alma aspire por compreenderes as riquezas incomensuráveis da Bíblia Sagrada e principalmente as riquezas que nós estamos procurando desvendar, os grandes mistérios do Apocalipse, que por amor à tua alma, Deus está trazendo a sua revelação. O profeta diz em seguida ainda mais, que está enviando
estas revelações. É João às 7 igrejas que está na Ásia. E ele diz: graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelo século dos séculos. Diga comigo, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor que é Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos e meus amigos, que expressões profundas, que expressões contundentes de exaltação à soberania de Deus. Seja glorificado o nome precioso do Todo-Poderoso, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é poderoso para nos salvar, que é poderoso para perdoar os nossos pecados e com o seu sangue nos comprar para Deus, homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Queridos e amados irmãos, no capítulo 1 do Apocalipse, há uma maravilhosa triplicidade bíblica. Ali se diz que esta revelação é, primeiro, divinamente dada. Segundo, divinamente enviada. Terceiro, divinamente notificada. Temos aí a tríplice revelação: dada, enviada e notificada. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica, que exuberância. Oh, glória a Deus! Que oceano ricos de riquezas inimagináveis. Que oceano grandioso e profundo. Oh, exuberância expressiva de todo o gozo, de toda a pungência, da magnitude excelsa da glória do Senhor. Que livro extraordinário é o Apocalipse. Que beleza fulgurante, que poesia extraordinária, que profecia magnífica. E diz mais: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia. Vale a pena conhecer a palavra do Senhor. Vale a pena conhecer os segredos de Deus revelado na sua preciosa palavra. Feliz
Bem-aventurado quer dizer feliz. Felizes são aqueles e aquelas pessoas que receberam de Deus esta revelação, que traduz na nossa alma gozo, alegria, felicidade, bênçãos extraordinárias. Oh, profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria, quão inescrutáveis são os teus juízos. Meus amados e queridos irmãos, Jesus continua se revelando a João na ilha como aquele que era no passado. Isso aí fala do profeta. No passado, Jesus Cristo está se manifestando como profeta, mas também aquele que é no presente. No presente, ele está se revelando a João como sacerdote. Que coisa gloriosa! Mas também diz aquele que há de vir no futuro. Ele está se revelando a João como rei. Rei dos reis. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Que riqueza. Que oceano de profundidades escriturísticas. Não sei como João suportou, já combalido em dias, ouvir, ver, conceber, receber estas extraordinárias revelações. Mas diz mais, que esta revelação é da parte, veja só, que coisa linda, é da parte daquele que era e que há de vir. E diz mais, é da parte dos 7 Espíritos e é da parte de Jesus Cristo. Singular. Extraordinários. Falta-nos palavras para descrever, no sentido apologético, no sentido mais revelatório possível, essa incomensurável sabedoria revelada a João. E diz mais ainda, Jesus Cristo é a fiel testemunha, aleluia, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Oh, glória a Deus! Minha alma está jubilando de gozo. O meu espírito está nadando neste oceano de Deus. A minha mente se translitera à ilha de Pátmos, como se eu estivesse ouvindo, como se eu fosse o privilegiado e não João, dessas coisas maravilhosas, desse linguajar sublime, dessa descrição milionária, aleluia, dessa cristologia insondável, desta beleza fulgurante do Cristo de Deus. E diz mais ainda, Jesus Cristo, aleluia, é aquele que nos ama, é aquele que pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, é aquele que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quão maravilhosos são esses privilégios, maravilhosos privilégios. O privilégio primeiro de ser chamado Filho de Deus. Pedro descreve, dando conotação a esta descrição de Deus a João na ilha, dizendo: vós sois sacerdócio real, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos constituiu reinos
e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Bíblia diz mais ainda que João é o nosso companheiro. Companheiro em primeiro lugar na tribulação. Glória a Deus. Companheiro em segundo lugar no reino. E companheiro em terceiro lugar na perseverança de seguir a Jesus Cristo. Aí está o valor de quem persevera. O valor daqueles que não desistem diante das adversidades. O valor daqueles que andam de cabeça levantada, mesmo meio à luta travada, meio ao torvelinho da angústia que assola os portais da sua alma. Mas ele está de cabeça levantada dizendo: eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Oh, meus caríssimos irmãos, esta mesma palavra eu dirijo-me para você neste momento. Você que está passando por tribulações, angústias, problemas, dificuldades, na área dos seus sentimentos, na área da sua família, quem sabe na área econômica, levante a cabeça. Há um Deus no céu que tudo vê, que tudo sabe. Persevere em servi-lo. Persevere na sua fé, de cabeça erguida. E no dia que você não tiver expressão para conjugar o verbo da oração, solte o gemido da sua alma. Você tem um Deus que transforma gemidos em palavras, como Paulo escrevera. Vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Meus caríssimos e amados irmãos, 3 vezes Jesus Cristo fala dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas da Ásia Menor. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus caríssimos irmãos, João recebe a ordem de escrever as coisas que viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Prestai atenção. Aqui está os 3 tempos analíticos da profecia. O passado em pauta, o presente em evidência, e o futuro, tanto sonhado e esperado pelos cristãos professos, por aqueles que amam a Jesus. A nossa esperança não estão fincadas nas coisas desta vida, na transitoriedade do próprio tempo, nas quimeras, nas coisas passageiras. Não, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo, a esperança dos cristãos está centralizada nas promessas. E são quase 9.000 promessas endereçadas àqueles que amam a Deus, aqueles que amam a palavra do Senhor, aqueles que descobrem que Jesus é algo mais precioso que o ouro, de que a prata. Meus irmãos e meus amigos, preparemo-nos, porque a vinda de Jesus está próxima. Ele fala-nos de coisas que vão acontecer depois destas. Que tônica impressionante! Todo o livro do Apocalipse foi escrito no esquema de 7.
Nele é descrita uma grande batalha. A batalha final pelo controle do universo. A vitória final de Deus. Há um grande herói e um terrível vilão. Jesus Cristo torna-se a epopeia maior, o centro da história mundial. Jesus Cristo, glória a Deus, é o centro de tudo. É o centro do próprio Apocalipse. Neste livro, seu nome é citado 14 vezes. É exatamente 14, 2 vezes 7. Aleluia! Seu título, Cristo, que significa ungido, aparece justamente 7 vezes. No grande conflito, há exatamente 7 frases, cada uma destacando uma coisa, relacionada com grupos de 7. E durante a luta, há 7 grandes momentos, tendo cada um também grupos de 7. Uma outra coisa interessante é que há sempre um parêntese entre os capítulos 6 e 7. Divisão de qualquer evento profético. Meus irmãos e meus amigos, o plano de Deus para o futuro é todo organizado no esquema de 7. Por quê? Por que o esquema é de 7? Quem é o profeta que recebeu esta revelação? E como isto aconteceu? Nos diz a palavra. Eu, João. É igual. É o mesmo João que escreveu o Evangelho. Aleluia. O discípulo mais íntimo de Jesus Cristo. Irmão vosso e companheiro, convosco na aflição do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, que é igual a uma prisão romana, onde os criminosos de alta periculosidade adentravam de todas as espécies. Eles cumpriam pena, era quase que impossível fugir por causa do grande mar. João estava lá, queridos irmãos. Nos diz a Bíblia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É igual dizer, João estava lá, simplesmente em razão de sua fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, prestai bem atenção. Para que as riquezas incomensuráveis da palavra de Deus chegassem até nós, os cristãos primitivos pagaram o mais alto e deplorável preço. Para que o evangelho chegasse até nós, o sangue dos mártires foram derramados nas praças públicas. E Deus se utiliza da própria semente deste sangue para proliferar a espécie, para proliferar o contingente dos evangélicos no mundo, para proliferar a semente da salvação. E este sangue torna-se semente para que o mundo fosse alcançado para Jesus. E João dá uma demonstração de coesão, de amor a Deus. João dá uma demonstração de renúncia. João nos dá uma demonstração de fidelidade a Deus e aos seus princípios, sem recuar, sem retroceder nem um momento, mas de cabeça erguida. Ele está disposto a sofrer e ir até a morte, sem negar a sua fé em Jesus. E ele diz mais: eu fui arrebatado em espírito
no dia do Senhor. Aqui muitos pensam que João estava falando do domingo. É igual ao dia do Senhor. Mas em lugar nenhum das Escrituras o domingo é chamado dessa forma. E sim, de primeiro dia da semana. A expressão dia do Senhor aparece com uma frequência incomum nos livros dos profetas. E sempre se referindo àquele dia em que Deus lançará sobre a terra os seus juízos contra a humanidade. Ou seja, aquilo que é descrito no Apocalipse, a experiência profética de João, foi completamente diferente e inédita das dos profetas de Deus. João não viu em visão distante o dia do Senhor. Ele participou. Ele foi levado até este dia. Oh, glória a Deus! A presença de Deus é uma realidade neste momento aqui. Eu sinto a presença de Deus através dessa revelação cristalina que a palavra de Deus nos oferece. Eu me traslado para estes momentos em que João, apóstolo do amor, está naquela ilha junto ao mar Egeu, na Turquia, na Ásia Menor. E agora João recebe estas revelações cristalinas, fantásticas, acompanhada do seu testemunho pessoal de fé, de crença em Deus. Agora a grande pergunta é essa: como isso aconteceu? A Bíblia nos diz, ele foi arrebatado ao Espírito. Uma certa versão diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. De certa forma, ele fez uma viagem no próprio tempo, aleluia, até ao distante, mas breve, dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, aleluia, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 períodos na história profética. Igrejas representam períodos na história eclesiástica. Cada um período, uma lição de vida para nós. Hoje nós poderemos dizer que estamos no 6º período. Período da igreja de Laodiceia, onde a apostasia campeia na terra, o esfriamento do amor. 2 grandes sinais mostram com clarividência que vivemos o período de Laodiceia. Um sinal externo e um sinal interno. O sinal externo, aumento da iniquidade. O sinal interno, esfriamento do amor. Naquela época, meus amados irmãos, já havia muitas igrejas, mas somente 7 foram escolhidas, significando que a mensagem é para todas as igrejas cristãs. A primeira fase do Apocalipse, ela nos mostra a apresentação do generalíssimo vencedor, Jesus Cristo. Jesus que está no meio dos 7 castiçais de ouro, com 49 lâmpadas.
lâmpadas. Glória a Deus. 7 vezes 7. João diz: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aleluia! E a sua cabeça e cabelos eram brancos, brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E os seus pés, semelhante ao latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Glória ao nome de Jesus. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, diz a Bíblia, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus queridos irmãos, olhem para mim neste momento. Jesus Cristo é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O diabo só tem o chaveiro, mas a chave está nas mãos de Jesus. E você há de convir comigo que chaveiro não tem nenhum valor se não tiver a chave. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele manda e não é mandado. Dá ordem, não recebe ordem. Mata e não vai preso. Ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas, meus queridos irmãos, voltamos à palavra. O que significa os castiçais? A resposta vem mais adiante. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. As 49 lâmpadas significam iluminação perfeita. Neste capítulo, Jesus Cristo é comparado a 7 coisas. Número 1, glória a Deus. Ele é semelhante a filho de homem. Isso mostra sua perfeita humanidade. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Na sua natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Na sua natureza divina, ele tem pai, mas não tem mãe. Louvado seja o seu nome. Há uma profecia linda que realça com o sentido desta mensagem, deste estudo. Provérbios 8:22 está escrito: no princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno e seu engenheiro.
e folgava com ele na sua delícia. Quem era ele? Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia diz que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. O que quer isso dizer? O que tem isso a nos ensinar? Isso nos mostra como o ancião de dias, aquele ser supremo que os profetas do Antigo Testamento viram muitas vezes em suas visões celestiais. Isto fala de sua eternidade, pois os profetas, meus queridos irmãos, ensinavam que Jesus Cristo não veio da eternidade à eternidade. O que veio dele? O que é que veio dele? O que é que dele veio? A cabeça e cabelos. Deles eram como a neve. Os olhos dele eram como chamas de fogo. Os pés dele eram semelhantes ao bronze polido, refinados numa fornalha. A voz dele soava como a voz de muitas águas. Então, há um breve parêntese. E o profeta do Apocalipse passa a descrever o que Jesus Cristo trazia nas mãos. A Bíblia diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. E de sua boca, diz a palavra, saía uma espada afiada de 2 gumes. E para completar as comparações, pois o 7 significa a totalidade, o profeta faz mais uma alegoria sobre Jesus. E ele diz que o seu rosto, aleluia, brilhava como o sol na sua força. Isso fala claramente da sua glória, conforme está escrito no Salmo 84. Está escrito que Deus é sol e escudo. Meus irmãos e meus amigos, que beleza, que historicidade grandiosa, que glória fulgurante, que majestade divina. Como é impressionante desfrutar dessa exuberância de Cristo, desta beleza radiante, desta glória cintilante, dessa clarividência magnífica, que é beber desta água, desta revelação cristalina que tem a palavra de Deus. Os seus ensinamentos, a revelação dos seus mistérios, o gozo que isso traduz na nossa alma, a edificação que enche-nos a nossa própria alma, o desejo de ser mais crente, de servirmos a Deus com mais fidelidade, com mais intensidade, com mais denodo, com mais precisão e com mais gratidão. Agora nós vemos, meus irmãos, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, que fala a respeito das 7 igrejas da Ásia. Como antes de qualquer guerra, antes de um país invadir o outro, primeiro deverá retirar seus embaixadores, seus cidadãos. Assim acontecera na maior das guerras, antes do conflito final. O grande rei retirara seus embaixadores da terra. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que somos embaixadores de Deus por meio de Cristo. Nessa segunda fase do nosso estudo, são apresentadas 7 igrejas. Agora, eu pergunto a vocês, irmãos, o que elas significam para nós? Por que somente 7? Quando foi escrito o Apocalipse, é claro
que já havia muitas igrejas cristãs, mas somente 7 foram citadas no Apocalipse, justamente porque se trata de uma grande profecia. Se olharmos no mapa, descobrimos que a ordem em que as igrejas foram citadas forma um grande círculo. Por exemplo, quem estivesse em Éfeso e fosse visitar cada uma das 7 igrejas, na ordem em que são apresentadas no livro profético, inevitavelmente estaria andando em círculo. Isso prova que elas não foram escolhidas aleatoriamente. Todas as condições espirituais e sociais de cada uma delas revelam um significado profético importantíssimo. Essas 7 igrejas, meus queridos e amados irmãos, representam as 7 fases da igreja cristã na terra, de sua criação até o retorno de Jesus Cristo. Representam 7 tipos de igreja cristãs em toda a história do cristianismo. E representam também 7 tipos de cristãos existentes em todas as épocas. Sendo assim, Éfeso é a igreja desviada, fria, afastada do primeiro amor, que começou tão bem, mas agora não tem mais prazer em trabalhar para o reino de Deus. Quando realiza algum trabalho, faz simplesmente porque se acha na obrigação. E isso desagrada profundamente a Deus, pois Ele quer que seu povo faça tudo com alegria e de espontânea vontade. Pensai bem, meus irmãos. Eu quero comungar com você agora algumas palavras. O segredo da vida não é como começamos, é como haveremos de terminar. Eu espero em Deus que você que começou a jornada cristã tenha fé no Senhor, tenha fé no Deus Todo-Poderoso, que Ele há de lhe conferir a graça necessária para você terminar os seus dias de vida bem. Eu e você e eu, todos nós que aceitamos a fé em Cristo Jesus. É a minha oração, é o meu desejo. E se isto acontecer na sua vida, na nossa vida, nós devolveremos para quem de direito, Jesus Cristo, toda honra, toda glória que ao seu nome pertence, pois Ele é merecedor de tudo isto. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe. E lembre-se, Apocalipse é uma bênção de revelação de Deus para você e para mim. E é através desta revelação que eu e você somos mais do que abençoados e felizes. Que Deus te guarde e te prepare para o grande dia da volta iminente de Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos prometeu. Amém e amém, Jesus.